Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Eu lhes garanto, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, nunca entrarão no reino dos céus. Quem se rebaixa se torna como essa criança, e este é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança desta, é a mim que recebe. Cuidado para não desprezar nenhum destes pequeninos, pois eu digo a vocês, os anjos deles no céu estão sempre na presença do meu Pai, que está nos céus. O Filho do Homem veio para salvar o que estava perdido. O que vocês acham? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, será que ele não vai deixar as 99 na montanha e vai à procura daquela que se perdeu? Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não quer que nenhum destes pequeninos se perca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Por que alguém se extravia? Isto é, se distancia da comunidade? Certamente por causa do escândalo ou do desprezo daqueles que buscam poder e privilégio. A parábola mostra que a comunidade inteira deve preocupar-se em procurar aquele que se extraviou. E a comunidade se alegra quando ele volta ao seu meio, porque a vontade do Pai se foi cumprida. Qual é o valor que nós temos para Cristo e qual é o valor que nós damos para Cristo? A pergunta que eu fiz é bem simples. Qual é o valor que nós temos para Jesus e qual é o valor que nós damos para Jesus em troca? O Evangelho de hoje mostra exatamente estes dons. Porque os discípulos fazem uma pergunta bem reflexiva e, aliás, é uma pergunta que todos nós deveríamos fazer. Como chegar ao reino dos céus? Como eu devo estar no reino dos céus? Como eu serei grande no reino dos céus? Ou seja, como eu sei que eu estarei fazendo as coisas certas? Como eu sei que eu estarei fazendo o caminho de Deus certamente? Cumprirei certamente aquilo que Deus me mostrou. E Jesus mostra o exemplo mais fiel. O exemplo mais fiel àquilo que Jesus queria dizer. A humildade de uma criança. A criança é um exemplo de humildade poderoso. Porque ela não reconhece o mal e o bem. Ela não sabe o que é o mal e o que é o bem. Então ela faz na inconsequência. Ela não sabe diferenciar. E muitas das vezes, para a gente conversar com uma criança, a gente precisa se abaixar. Porque a criança só vai entender se a gente falar olho no olho com ela. A criança não vai entender se a gente falar por cima dela. Porque ela vai entender ao contrário, que nós somos a autoridade e por isso nós mandamos e obrigamos ela a fazer aquilo. E devido a isso ela vai se sentir com medo. Mas para falar para uma criança de modo sério, de modo que ela entenda e de modo, acima de tudo, que tenha amor, nós precisamos se abaixar e ficar da altura da criança, porque assim nós conseguimos visualizar o olho. Olho no olho, nós conversamos com ela. E Jesus dá esse roteiro para o Evangelho de hoje. Um amor fiel a Cristo, um amor fortemente voltado a Jesus, é capaz de superar as diferenças e as adversidades do outro, porque ele se abaixa, ele deixa com que o outro fale, ele deixa com que o outro expresse, para que depois ele se expresse também. E é exatamente esse ponto que Jesus quer nos retratar no Evangelho de hoje. Os discípulos perguntam: quem é o maior nos reinos dos céus? E Jesus responde: ao contrário de vós, se vós não se converteis como esta criança, se tornarem como esta criança, vós não sereis os maiores do reino dos céus. Ou seja, para nós sermos
voltados realmente a Deus. Para nós estarmos realmente com Jesus, eu preciso a cada dia mais me tornar uma criança. Eu não estou dizendo para ninguém começar a brincar de boneca agora. Mas eu estou dizendo que o nosso coração deve estar voltado a Deus como o coração de uma criança. É tão bonito ver as crianças naquela idade, pequenininhas, e começam a rezar o Pai Nosso, a Ave Maria. Rezam meio engasgado, mas rezam. Diferente de tantos que acabam esquecendo. É tão bonito ver uma criança que antes de almoçar ou antes de dormir faz uma oração para agradecer a Deus por aquele alimento, para agradecer a Deus aquela noite de sono, aquele dia. E tantos adultos, tantas pessoas hoje em dia não fazem isso. Pessoas que perderam esse cuidado, porque o mundo vai passando, as coisas vão passando e nós acabamos esquecendo. E é normal a gente esquecer, porque nós estamos preocupados com tantas coisas no mundo e acabamos tirando o foco de Jesus. Nós estamos tão preocupados com aquilo que acontece no mundo que nós acabamos desviando o foco daquilo que é o centro, que deve ser o centro na nossa vida. O modelo Jesus. Aquele que nós espelhamos para ser igual. E a humildade vai além de somente reconhecer que o meu coração deve estar como criança, mas é fazer com que o coração do outro se torne uma criança também. E é acolher o coração do outro. Vejam o que o roteiro diz. Vejam o que a Bíblia diz. A comunidade, ou seja, todos, quando inclui comunidade, inclui todos, todo aquele povo, deve estar engajada em acolher, acolhimento, ter consigo, se preocupar com o outro. E é aí que entra aquela parábola que Jesus disse: se um homem tem 100 ovelhas e uma se perde, será que ele não vai deixar as 99 e vai buscar a primeira, aquela que se perdeu? Jesus se preocupa. E é esta preocupação que Jesus tem no coração que nós precisamos ter conosco para cada um que procura a gente, que procura a salvação. Não é uma preocupação de dizer eu me preocupo com você porque você está neste momento numa situação ruim e aí quando a pessoa se recupera nunca mais a gente fala com a pessoa. Mas é uma preocupação de minuto a minuto. Eu me preocupo com você. Eu quero estar com você. Porque Jesus se preocupou com você primeiro. Porque Jesus se importou com você primeiro. Porque Jesus morreu por você primeiro. Não é expressar somente um amor pela pessoa, mas é realmente expressar uma preocupação de vê-la feliz. Da mesma forma que nós queremos estar felizes o tempo todo, nós devemos procurar ver o outro feliz também. É isso que importa para o coração de Jesus e para o nosso coração. Portanto, que no Evangelho de hoje nós consigamos refletir esses pontos. Porque Jesus quer nos dar este amor, quer nos dar esta reflexão. Mas para isso eu preciso entender, para isso eu preciso compreender que o que vale no reino dos céus não é o meu egoísmo, não é a minha vontade de fazer tudo certo, não é a minha vontade de querer tudo perfeito, mas é a minha humildade de reconhecer que todos nós procuramos o mesmo objetivo, que é Jesus. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.